Antes mesmo de chegar na Europa, Daryl já tinha encontrado Rick, antes mesmo dos acontecimentos dessa série nova. Exatamente, tem uma fala ali que você pode não ter percebido e indica demais que pode ser sobre o Rick mesmo. A revelação do grupo que fez ele ir parar na Europa, do barco que ele estava antes de ir parar naquela canoa, e muito mais coisas que estão no trailer da série do Daryl e muita gente pode não ter notado. Vou explicar aqui que é muito importante mesmo pra história. Se você quer saber, cola e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Walking Dead Daryl Dixon, pra gente voltar a falar sobre o trailer oficial da série. Mas claro, né, antes da gente começar eu quero falar que já tá chegando, já é nesta semana, a grande oportunidade de você que é fã de The Walking Dead tá conhecendo um ator pela primeira vez no Imagine Land, que vai acontecer na cidade de João Pessoa nos dias 28, 29 e 30, que além da presença de vários atores de filmes, séries, também teremos a presença de Seth Gilliam, o ator do Padre Gabriel de The Walking Dead aqui no Brasil, depois de muitos anos que nenhum ator vem. Pois é, eu também vou estar lá presente pra tentar pegar o autógrafo e interagir com toda a galera que estiver lá. Então, meu querido, garante já seu ingresso, primeiro link tá aí embaixo na descrição, não perde essa oportunidade. E seguinte, meu querido, a gente já fez uma análise bem detalhada desse trailer, só que ainda tem detalhes que é incrível demais e me empolga muito, por isso eu já quero começar com o primeiro ponto muito importante que tá presente aqui, que é os inimigos que Daryl enfrentou ainda nos Estados Unidos, antes de ir parar na Europa. Sim, meu querido, aqui esses momentos retratam muito isso, pela jogada do trailer, pelo diálogo que tem de fundo, dá pra entender demais essa situação. Porque justamente nesse momento aqui, a Freira pergunta, como é que você veio parar na França? Ele fala um monte de decisões ruins e mostram as cenas das decisões ruins. Pra aí depois voltar pra eles ali conversando. E dentro dessas imagens tem o Daryl socando uma pessoa aqui. Não dá pra saber muito, mas algo que pouca gente percebeu e eu não falei na análise é que nessa cena o Daryl tá com o colete dele ainda, né? O colete dele que ele usa nos Estados Unidos, com a asa ali atrás. Pelo movimento que ele faz e tal, dá pra gente ver que é o colete. Então é antes dele ir de barco pra Europa, talvez diretamente depois do momento que ele deixou o Commonwealth, pegou sua moto e tudo mais. Ele encontrou esse grupo, essa galera. Daryl tá com a mesma roupa aqui e assim, por algum motivo ele acabou tendo que lutar com essa galera. Não sei se a decisão ruim que o Daryl fala é porque ele achou que eles eram uma coisa e eles não eram, ele acabou sendo traído, é o que deve ser, né? Mas aqui tem uma outra cena que o Daryl já não tá com o colete, mas ele tá com uma blusa muito parecida. E é nessas cenas que ele fala das decisões ruins, então pode ser que aqui ainda seja coisas lá dos Estados Unidos, ele batendo em um outro cara, que levou a ele a um ponto. E é aí que tem um negócio assim que é muito importante pra responder aquela questão do Daryl tá na canoa lá, né? Na água, jogado. O navio que transportou o Daryl pra Europa. Sim, claramente nesta cena a gente tá diante do momento antes do Daryl chegar lá. Exatamente. Esse momento que esse zumbi, né, variante, tá atacando ele, correndo, que já é sinistro, é num navio de carga, que tem vários containers, você pode ver vários containers, e dá pra ter certeza que é um navio pelo estilo, ó. As formas aqui, né, das grades de proteção, portas também do estilo muito de navio, de barco, e o Daryl está pulando, né, pulando pra água, após uma explosão que acontece ali, o que dá pra entender demais, e foi por isso que ele acabou amarrado num bote, né, numa canoa virada ali e tal. Provavelmente ele nadou no meio do oceano ali, se amarrou nisso ou se entrelaçou nisso, o barco virou e tal, acabou que ele ficou lá preso, né, apagado. Detalhe que sim, você pode até reassistir de novo, caso você não tenha percebido, o Daryl tá com a mesma roupa que ele deixou o Commonwealth nessa cena, ele tá com um colete também, que tem as asas nas costas, inclusive esse pano pendurado aqui é do colete, mas é claro que fica a questão, por que aconteceu isso nesse navio e tudo mais? Daí já podem ter várias teorias, entre elas algumas que estão correndo aí, que estavam levando ele à força e tentou fugir, explodiu o barco mesmo, porque tava infestado de zumbis. Diversas coisas devem ter acontecido no meio desse caminho que essa série vai mostrar em cenas, e isso é muito bom. Porque se tinha uma coisa que me preocupava é eles só explicarem, eu estava num barco, e não mostrarem as cenas em si dele nessa treta. Pois é, você tinha notado esse ponto do navio? Tem mais, vamos continuar porque tem outros detalhes que a gente precisa falar bem importantes. Agora eu quero falar sobre o menino, a esperança da humanidade que é tão falada. Para onde deve ser levado o Laurent? O menino aí que a freira lá vai pedir pra que o Daryl leve. Pra qual lugar? O que é esse negócio, né? Já tá ficando muito claro que ele não é a salvação da humanidade por causa do sangue, que é porque ele é imune. Não acho que seja essa abordagem. É muito pela capacidade dele, inclusive a descrição recente que saiu é que ele é muito mais inteligente do que seria pra idade dele. E assim, o lugar pra onde ele deve ser levado é dado muito a entender nesse trailer como aqui, ó, o Monte Saint-Michel, que é um local na costa da França. Na outra costa da França, no caso, né, que tem igreja e tudo mais, tem uns
os grupos religiosos. A gente sabe disso por conta das gravações e que sim, por conta das gravações também a gente sabe que as cenas que foram gravadas aqui foram pros últimos episódios da temporada. Então, meu querido, ali que deve ser o local pra ele se preparar pra esse salvamento. Será que é naquele local ali que fica algum laboratório, alguma coisa? Assim, na cena pós-crédito de World Beyond, que mostra o laboratório lá que fica na França, da origem dos zumbis, a mulher, a cientista que morre e vira variante louca. Pois é, ali a gente sabe que não é no Monte Saint-Michel, porque é um laboratório que fica em Paris, La Biomedicine DDMI, é um laboratório lá da França, um dos principais que fica em Paris, e essa pode ser uma outra possibilidade do local pra onde o Daryl tem que levar o menino. Às vezes eles estão em Paris, nas várias cenas que a gente viu, porque é lá, naquele laboratório que ele tem que levar o menino. Eles vão chegar lá, vão descobrir o laboratório todo destruído por conta das cenas pós-créditos da de World Beyond, e aí não dá muito certo, eles vão seguir pro Monte Saint-Michel. Pode ser essa possibilidade, é o que dá a ideia agora. Mais um ponto muito interessante pra gente entender da história e vai indo, tá? Mas agora, seguindo os pontos, eu tenho que ir pra um muito importante, porque isso aqui é falado repetidas vezes, é uma frase que nas divulgações tem vindo de formas repetidas, várias pessoas têm entendido errado, e agora a legenda oficial da AMC traz um ponto muito novo. Daryl já encontrou o Rick, nesse momento da história aqui, ele já encontrou o personagem, ou pelo menos encontrou pistas dele, é o que tudo indica. Ou ele encontrou o Rick ou ele encontrou pistas. Por quê? Você lembra dos teasers e diversas divulgações dessa série, em que é mostrado o Daryl falando no rádio? Inclusive, recentemente eu analisei os primeiros 10 minutos da série que foi disponibilizado, e tem ele lá, né, gravando no radinho, o gravadorzinho, a mensagem. Ele tá procurando, quer saber como voltar, e mesmo se ele não conseguir, ele quer que saibam que ele tentou. Só que agora, pelo trailer oficial, com a legenda oficial, dá pra ver que não é que ele quer que saibam que ele tentou. Tá aqui em dois momentos do trailer. No início, se eu não conseguir voltar, a legenda oficial da AMC, eu quero que ele saiba que eu tentei. Him significa algo no singular, uma pessoa ali, não são que as pessoas saibam, quero que alguém, ele, no masculino inclusive, saiba que eu tentei. E mais pra frente no trailer, quando tem essa fala de novo, a gente vê de novo a mesma legenda, ó. Se eu não conseguir voltar, eu quero que ele saiba que eu tentei. Meu querido, ele quem, né? Por causa de quem que o Daryl deixou o Commonwealth? Qual que é o ponto principal da missão dele antes de parar na Europa? Era encontrar o Rick, né? Sim, meu querido. E por que ele estaria falando isso? Por que ele ia querer que o Rick soubesse que ele tentou? Porque, realmente, nesse momento da história ele sabe que o Rick está vivo, desde lá do final de The Walking Dead. E, número 1, ou ele já encontrou o Rick antes daqui, depois de ter encontrado e tudo mais, ele acabou indo parar na Europa e, tipo, quer que a mensagem chegue até ele, ó, eu vim parar aqui, mas eu quero que você saiba que eu tentei voltar. Ou, número 2, ele ainda não encontrou o Rick, mas as esperanças foram aumentando, né? Antes dele ir pra Europa, ele encontrou algumas pistas. E aí tá deixando essa mensagem. Tipo, eu sei que ele tá vivo, eu quero que essa mensagem chegue nele, pra que ele saiba que eu tentei se eu não conseguir voltar. Sim, meu jovem, você consegue imaginar uma outra pessoa, um outro cara que ele quer que saiba que ele tentou? O him, né, em inglês? Não, é Rick Grimes, com certeza, direcionado a ele. Muito interessante esse ponto e também significa muito pra gente, somado com aquelas cenas, né, que provavelmente vai mostrar ele ainda nos Estados Unidos, somado tudo isso, com certeza devem ter algumas pistas, né? Não vai mostrar o Rick nessa série, claro, óbvio, mas deve mostrar que o Daryl, antes de chegar na Europa, encontrou essas pistas. É o que eu tô acreditando demais, fora o ponto que o Norman Reedus, numa entrevista recente, tinha dito, né, que ele quase chegou no seu objetivo. Antes dele ir parar na Europa, ele tava quase lá no objetivo dele, então chegou muito perto. É, meu querido, um dos pontos mais importantes, coloca nos comentários o que você acha, mas vamos seguir porque tem mais algumas coisas nesse trailer. Agora eu quero falar sobre a Torre Eiffel como base de alguém. É, tudo indica que sim, né, a Torre Eiffel lá em Paris, o principal cartão postal da cidade, virou uma base. E por que que eu falo isso? O trailer dá uns indícios disso. Primeiro, por essa imagem ampla, a torre toda destruída, né? CGI sensacional, já disse, computação muito boa. E aqui é como se eles estivessem chegando na entrada dessa base, que tá ali nos pés da Torre Eiffel. Ó, dá pra você ver um monte de sacos ali protetores, meio que dividindo o lugar, como se eles tivessem feito uma barricada, uma proteção, sabe? Tipo, pra ninguém entrar. Daqui pra lá é um lugar protegido, né? Tem outras coisas, mas também tem uma outra imagem. Essa aqui por cima. É, dá pra você ver, ó, uma cancela quebrada, umas grades quebradas, mas toda a barricada montada com sacos ali e os zumbis do lado de fora para um lado de dentro talvez seguro. O que também pode representar uma outra coisa, tá? Eu sei que muitos podem pensar, e você coloca o que você acha. Pode também ser, na verdade, que isso aqui não é uma base. Na verdade, eles fizeram uma contingência ali de zumbis no início do apocalipse, ou em algum momento ali nesses anos, algumas pessoas juntaram um monte de zumbis aqui nessa parte, chamaram a atenção deles e cercaram o zumbi, deixaram o zumbi tudo ali preso. Tem uma horda gigantesca toda presa nesse lugar. Pode ser que seja isso também, eles estão todos cercados. E aí a gente segue pro
para outro ponto, já que a gente tá falando de bases, de lugares que vão aparecer nessa série, vamos falar da base principal e talvez mais segura do início ali, que é a base das freiras, né? Tem uns detalhezinhos importantes que, assim, não são tão importantes pra história, mas que dá pra ver o desenvolvimento dessas mulheres, desse grupo aqui. Tipo, no trailer, a gente consegue ver que elas estão ali desde o início do Apocalipse, e tendo em vista que essa série se passa só alguns meses depois do final de The Walking Dead, ou seja, estão ali mais de 12 anos mantendo só nesse lugar. Quando a gente vê de forma ampla, a gente consegue ver a sustentabilidade delas ali, né? Com plantações de vegetais, legumes, dá pra ver vários aqui sendo plantados. Parece algo como uma churrasqueira ou alguma coisa pra defumar, alguma coisa. É como se fizesse alguma carne aqui, ou às vezes peixe, que eles assam nesse lugar. E aqui, uma outra coisa, isso aqui já é bem diferente, que a gente não vê muito grupos do Apocalipse de The Walking Dead fazendo, que é a apicultura. Você pode ver uma das freiras, aparentemente, com esse negocinho, né, de proteger de abelhas, e as várias casinhas de abelhas. Pelo que parece, produzem mel ali, devem gerar o açúcar e tal, então eles têm alguns alimentos mais especiais ali, com certeza. Fora o fato disso aqui ser uma fortaleza, né, toda protegida, um castelão. Como é que zumbi entra nesse lugar? Não entra. Pois é, meu querido, coloque aí nos comentários o que você achou sobre esses pontos, qual que vocês não tinham notado, né, assim, dos mais legais que eu achei foi a questão do barco, da explosão, né, a questão da mensagem que tá indo direcionada pro Rick mesmo, eu quero que ele saiba que eu tentei. Comente aí qual das duas possibilidades, se você acha que ele já encontrou o Rick nesse momento, ou se ele encontrou só pistas dele. Se inscreva no canal pra você não perder nada, essa semana tem muito vídeo ainda, muita novidade, inclusive sobre a série do Rick mesmo. Deixa esse like, ajuda muito na divulgação, e no mais é isso aí, um abraço, fui!